Oiê, eu sou Lili Monteleone e eu vou mostrar pra vocês o que eu levei na minha mala de viagem pra Lapônia. Passei 4 dias na terra do Papai Noel, na Finlândia, em dezembro, ou seja, muita neve e muito frio. Eu peguei temperaturas entre -1 e -15. Confesso que eu não fiz essa mala com muita convicção, já que eu viajei poucas vezes pro frio extremo e eu realmente estava com medo de passar frio. Mas no fim deu tudo certo. Começamos com as roupas térmicas, que é o mais importante para enfrentar o frio extremo. Vocês sabem que eu sou muito fã do Uniqlo, aquela marca japonesa que tem roupas tecnológicas. Então, na viagem que eu fiz para Bordeaux, na França, uns dias antes de ir para Lapônia, eu passei na Uniqlo justamente para renovar minhas roupas térmicas. Então, eu comprei esta blusa térmica, que é o nível 3 das roupas térmicas que eles têm pro frio lá. Eu já tenho as blusas nível 1 e nível 2, mas eu achei que para essa viagem valia a pena eu comprar esta, que é mais quente. E aproveitei também para comprar esta calça de moletom, que ela é inteira, com pelos dentro e ela é térmica também. Gente, isso aqui é tão confortável que dá vontade de morar nessa calça, sério. Ainda levei, obviamente, a minha legging de pelinhos e várias meias térmicas. Essas daqui são todas da Primark. Levei essa camisa que eu tenho ela há anos, eu acho que eu comprei ela no AliExpress, que ela tem pelinhos por dentro também, então é super quentinha. Esta malha vinho, que também é super quente, super gostosa. E mais uma roupinha da Uniqlo, né, gente? Porque eu realmente sou viciada naquela loja. Então eu tenho esta jaquetinha, que é aquelas que você coloca dentro de um saquinho, que ela fica bem pequenininha. Então ela é super leve e super quente. Ela já tá até meio velha, mas continua esquentando, e justamente por ela ser bem fininha, ela é boa para usar como mais uma camada extra. Levei também essa calça, que é de couro fake, pra usar por lá, porque obviamente que não daria pra usar meus amados vestidos, né? Não tem roupa térmica que segurasse a perninha de fora neste caso. Mesmo eu odiando, eu sabia que nesta viagem não teria como fugir de usar cachecol, gorro e luvas. Então levei esses dois gorrinhos, um branco e um preto. Levei esses dois cachecóis, este aqui que é um pouquinho mais leve, meio xadrez, e esse outro que é quase uma manta, bem grosso e bem quentinho. Luvas, levem pelo menos 2 pares, porque você vai perder alguma durante a viagem. Então eu levei aquelas minhas cinzas que eu amava e que eu perdi no primeiro dia de viagem, e levei também essa outra aqui, meio de oncinha, que também são bem quentinhas, que foi o que eu usei nos outros dias de viagem. Levei uma camiseta bem básica para usar nos voos e apenas um óculos escuros, porque também era só para usar no avião, porque lá mal tinha a luz do dia, né? E levei também um maiô, caso a gente decidisse fazer sauna por lá, apesar que dizem que os finlandeses fazem a sauna pelados, né? Não sei dizer, não fiz sauna, gente. Nem me preocupei em levar pijama, porque os hotéis são sempre aquecidos, então dava para dormir de camiseta tranquilamente. De casaco, para usar por cima de tudo, todos os dias, eu levei este aqui de pelo fake, que eu amo este casaco. Mas ele tem 2 problemas. O primeiro ele não tem touca, e realmente a touca faz bastante falta nesse frio extremo. Porque mesmo com a touquinha, às vezes você quer colocar a touca por cima para ficar ainda mais quente. E o segundo problema é que ele é marrom escuro, e aí acaba que ele não se destaca nas fotos à noite. E considerando que a gente tinha 3 horas de luz do dia por dia, no máximo, isso era um problema porque eu acabava sumindo nas fotos. Então fica a dica que, se você conseguir levar casacos e toucas que sejam coloridos e em tons mais claros, é melhor para fotografar. Até mesmo os gorrinhos, eu acabei usando muito mais o branco e o gorrinho rosa que eu comprei por lá, porque eles fotografavam muito melhor. De sapato, eu levei apenas essas minhas botas da Timberland, que elas são apropriadas para neve. Não me deu trabalho de levar nenhum outro, porque não vale a pena ocupar espaço na mala com um sapato que eu não usaria, porque ia nevar muito, eu sabia disso. Então não rolava levar nenhum outro tipo de bota ou tênis, porque não ia usar mesmo.
Levei essa mochila para carregar meus equipamentos e para usar lá durante todo o dia. Ela é a prova d'água, então foi ótima para as aventuras na neve. É verdade que eu viajei só com a mala de mão e com a mochila sem despachar bagagem. Mas eu comprei tanta coisa lá, gente, inclusive tem vídeo aqui no canal com todas as minhas compras, que eu voltei parecendo uma sacoleira do Papai Noel, gente. Com as coisas tudo enfiadas num saco gigante da Santa Claus Village. Ainda bem que eu voei de executiva da Air France, assim eu não precisei pagar para despachar uma bagagem extra, porque seria necessário. Algumas informações importantes. Quando você marcar os tours, confirma se a empresa te empresta as roupas necessárias. Geralmente eles te emprestam o macacão e as botas que são apropriados para você passar muito tempo na neve. Porque mesmo essas botas que a gente tem para neve, elas não aguentam muitas horas ao ar livre. Aguenta algum tempo, mas não tanto assim, e não você pisando na neve fofa. E também é verdade que esse tipo de roupa seria completamente inútil para a maior parte das pessoas, né? Então não faz muito sentido você ficar comprando essas roupas tão pesadas, sendo que você vai usar uma ou duas vezes. Na minha opinião, é importante você levar já com você a bota para neve e o casaco pesado. Se você não tiver isso, vale a pena você comprar direto no próprio destino, que sempre tem muitas lojas especializadas. As lojas de esporte sempre têm muitas opções em vários preços, sem falar das lojas de segunda mão, que também são uma ótima opção nesses casos. E comprando no destino provavelmente vai sair mais barato do que você comprar, por exemplo, no Brasil, onde nem existe frio extremo, porque é capaz de você pagar caro e a roupa nem ser quente o suficiente para aquele frio que você vai enfrentar lá. Então, se você preferir comprar as roupas durante a viagem, basta você se programar para logo que chegar no destino ir direto no shopping ou numa loja para comprar tudo que você precisa. Roupa térmica, bota para neve, casaco e luva e toquinha. Apesar que toquinha e cachecol, esses mais normais, mais simples, eles costumam aguentar. Você também pode alugar o macacão e as botas para neve para usar durante toda a sua estadia. Eu sei que tem empresas que fazem esse serviço, eu não sei quanto custa e tem que fazer as contas para ver se compensa, né? Agora vamos conferir os looks dessa viagem. Na ida, fui com a calça de couro, camiseta, malha vinho e as botas nos pés, claro. Não coloquei nenhuma roupa térmica por baixo para não passar calor no avião. Chegando lá, coloquei apenas o casaco por cima e não passei frio no pouco que andamos ao ar livre. Tava apenas 4 graus negativos, nada muito grave ainda. À noite, em Iglu, quando fizemos um churrasco e vimos a aurora boreal, já estava com a minha calça de moletom térmica, blusa térmica, camisa com pelinhos, cachecol, touca e luvas. Aqui temos todo o processo de se vestir para temperaturas extremas, camadas e camadas de roupas. No dia seguinte, coloquei a legging de pelinhos e a blusa térmica por baixo de tudo, camisa de pelinhos, cachecol, touca preta e as luvas. Inclusive, foi nesse dia que perdi essas luvas que eu amava tanto. Ainda bem que eu levei mais uma na mala. À noite fomos fazer snowshoe, então por cima da minha roupa coloquei o macacão que a empresa nos empresta, que me manteve quentinha por toda a aventura na neve. Por baixo eu estava com a legging de pelinhos, blusa e calça de moletom térmicas e a jaqueta de nylon cinza. Nesse dia eu queria estar bem arrumadinha porque eu tinha um encontro muito especial, iria ver o Papai Noel. Aí, em vez da calça de moletom, usei a calça de couro com a legging por baixo. Também estava com a blusa térmica, malha vinho, o casacão de pelos e o cachecol grosso. Pela manhã usei a touca rosa, que fica linda nas fotos, e depois troquei pelo gorrinho de Mamãe Noel. De manhã deu tudo certo porque estava com um macacão por cima, mas à tarde, quando estávamos passeando na Santa Claus Village, confesso que passei frio. A sensação térmica era de 15 graus negativos e a calça de couro não foi suficiente, mesmo com a legging de pelinhos por baixo. Não vi a hora de voltar para minha calça de moletom térmica. Então foi justamente isso que eu fiz antes de ir para o tour noturno para caçar a aurora boreal. Apesar que não dá nem para ver o look porque, mais uma vez, eu estava com o macacão e as botas que a empresa nos emprestou. Por baixo de tudo isso, eu estava usando legging, blusa e calça térmica, casaco roxo, gorro pink e cachecol grosso. Último dia de viagem e, gente, tá mais frio do que nunca, acho que tá menos 10. A sensação térmica deve estar lá pelos menos 15. E, bem, aquele história, você veste o máximo de camadas possíveis, né? Então, estou com este lenço, o casaco de pele, a camisa xadrez por baixo, a blusa térmica por baixo, a calça de moletom térmica, a legging por baixo e as botas, gente. Então, assim, é complicado se vestir aqui, mas deu tudo certo, sobrevivi e isso que importa, né?
Quando cheguei no aeroporto, fui no banheiro e tirei a legging de pelinhos e troquei a blusa térmica por uma camiseta para não passar calor durante a viagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @LuliMonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog também que eu sempre coloco outras dicas lá.